Hoje nós falaremos de um tema muito importante que Deus trouxe no meu coração, sobre a corrupção da geração. Nós pregamos aqui no sábado passado sobre o amor a Deus, o quão soberano Deus é. Deus é eterno. Por outro lado, nós não. Nós não somos eternos, somos mortais, pecadores, achamos muitas coisas, mudamos com facilidade, trocamos Deus, vendemos Deus, e ainda assim às vezes a gente acha que nós somos bons. Ainda assim reclamamos, às vezes questionamos Deus. Dá uma aparência até que a gente está falando de um ser que é muito similar a nós. Mas nós não somos isso. Se pararmos para pensar, quantos já passaram na Terra? Melhores e piores do que nós. Quantos cultos, quantas pessoas, quantos pastores, quantos homens de Deus já viveram na Terra? Mulheres de Deus, que trabalharam, que foram mortos. Quantos já viveram aqui? E o que temos de especial mais do que eles? Porque uma coisa é certa, independente do que eles fizeram, todos morreram. Esses dias eu ouvi uma irmã falando, eu achei bonito. Nós somos tão carnais que quando a gente lê uma história de um homem na Bíblia, a gente até tenta fazer Deus desses homens. Vocês já perceberam que quando a gente fala de Davi, a gente eleva Davi quase numa divindade? Quando a gente fala de Elias, de Paulo, meu Deus, irmão, até o terceiro céu, como é que ele não era diferente? Não, irmão, ele era igual a nós. Elias, igual a nós. Noé, irmão, igual a nós. Mesma paixão, mesmo sentimento, mesmo corpo. Se pegarmos as histórias desses homens e olharmos tudo o que eles fizeram, conversava aqui sábado passado, história de Jacó, irmão. Abraão, Isaac e Jacó. Olha que bonito contar Abraão, Isaac e Jacó. A gente só fala da parte boa. Abraão pecou, Isaac caiu no mesmo pecado, Jacó caiu no mesmo pecado. Vocês perceberam que o coração do homem, ele é pecaminoso? Ele engana, como dizia Jeremias. Irmão, nós só mudamos de endereço, tempo, cultura e local. O resto, nós somos iguaizinhos. O que muda na circunstância do homem é o quanto ele conhece de Deus. Isso é individual. Tem uns que conhecem mais de Deus do que outros. O conhecimento pode ser às vezes só na letra. Às vezes o conhecimento pode ser na intimidade real com Deus. Porque nós não podemos negar que Noé tinha proximidade com Deus. Nós não podemos negar que Elias tinha proximidade com Deus. Mas ainda que tivessem muita proximidade, não deixavam de ser homens pecadores. Então o que aconteceu de lá até hoje? Sabe o que mudou em nós? As gerações. A única coisa que mudou deles até hoje são as gerações. O que muda de hoje para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos, também serão as gerações. Porque não há alteração. Ninguém, irmão, consegue passar santidade. Ninguém consegue pegar, não, irmão, eu estou no ponto de santidade que meu filho, irmão, tenho certeza que vai ser mais santo que eu. Por que e como? É aqui que a gente precisa ir com a palavra. Existe uma diferença enorme, irmão, entre uma geração pecadora e uma geração que esqueceu Deus. Aqui está o ponto.
Pecadores todos somos. Agora, a geração que esquece Deus, há uma distinção aqui. Em nós habita o pecado. Porque nós somos a nossa carne, irmão. Nós estamos lá fora agora. Irmão, para nós falarmos as coisas de Deus, e parece que Deus penetrar na alma, não dá tanto trabalho. Agora, se for para pecar, irmão, se for para ser enganado, é tão rápido. Tem dia que a gente prega aqui nessa igreja aqui 1 hora, tem gente que fala que 1 hora é muito tempo de pregação. Eu acho que é, imagina para mim que prega. 1 hora é muito tempo, irmão. E a gente fica aqui, Abimael, escreve sermão, vai na Bíblia, pesquisa e faz Senhor, entra no coração, converte o povo. O povo sai da igreja crente, irmão, para arrebentar. Aí às vezes eu recebo ligação. Pastor, olha, aquela mensagem mexeu muito comigo, mas deixa eu te falar uma coisa. O que você acha do dinossauro? Ele existiu mesmo? E falo, Senhor, eu fui tão longe, li tanto da Escritura, orei tanto para penetrar no coração, o questionamento foi sobre dinossauro. Somos nós, irmão. Para ser enganado é 2. Para ouvir qualquer mensagem, qualquer local, que tira, desvirtua aquilo que a gente deseja, é muito mais rápido. Porque nós somos assim, até o nosso corpo, ele é assim, o nosso corpo, para fazer dieta na academia, por exemplo, dá trabalho, irmão. Agora, fala uma pizzazinha, um refrigerante, se possível, Netflix ligado à noite, com o sofá fazer uma coberta no frio, irmão, você não vai levantar de jeito nenhum para ir na academia. O nosso corpo, ele quer isso. Nosso corpo quer, irmão, acalento para ele. O nosso corpo quer facilidade para ele. O nosso corpo quer o que o próprio corpo deseja. Imagina a nossa alma. Então a gente sempre vai puxando o que é mais fácil. E se nós ensinamos isso, a próxima geração ela é sempre pior do que a anterior. Existe uma frase de um sábio que diz que o que uma geração não aceita, a próxima permite, e a depois dela passa a amar. É só olharmos para hoje, a nossa geração. Eu acho que a média aqui está que nem eu, 20 anos, por exemplo. Pastor. Eu vi esses dias um vídeo de 1988, na Avenida Paulista, um repórter perguntando, parando carro por carro, o que você acha daquele casal ali, ó, dando a mão, e tinham 2 homens dando a mão, por exemplo. O homem foi muito. Não, tem que matar, isso aí a gente não pode aceitar. Eu falei, gente, imagina hoje uma reportagem dessa no Jornal da Globo. Isso já alcança os nossos olhos. E não é que a gente, pelo amor de Deus, irmão, que ninguém quer matar a homossexual, pelo amor de Deus, temos que orar e pregar para eles, está tudo certo. Só que vocês percebem que tem coisas que para alguma geração anterior era inaceitável, para nós se torna aceitável. Os nossos filhos até começam a questionar se é tão errado assim. E para tudo, irmão. Pergunta aqui o que está faltando então. O que faltava aqui? O que nós lemos que faltava? O problema que nós narramos aqui em Juízes, irmão, primeiro ele não começa na idolatria. Vocês podem ver que ele não falava nada de idolatria aqui. Ele começa no esquecimento. É só a gente olhar para o texto aqui. O texto não fala assim, ó, levantou-se outra geração mais rebelde. Ele fala, levantou-se outra geração que não conhecia o Senhor. Então existe uma diferença. Nós estamos ouvindo muito na atualidade, essa geração é uma geração que não gosta de trabalhar, geração muito mole, geração muito devagar, essa geração não faz e tal. Isso é natural, meu irmão, isso é natureza. Isso aqui é preguiça o nome. E provavelmente puxaram uma geração um pouquinho da geração anterior, que puxou um pouquinho da anterior. Agora vocês estão percebendo que de geração em geração nós estamos falando cada vez mais de Jesus? Se estamos falando cada vez mais de Jesus, por que estamos cada vez mais distantes do que Jesus desejava de nós? Se estamos falando tanto de Jesus, por que a política continua igual?
que a pedofilia tem aumentado? Por que o abuso sexual tem aumentado? Por que a cadeia da garantia é mais cheia? Não adianta eu falar. Eu tenho que viver. Não adianta eu falar. Eu preciso demonstrar. Então aqui esse povo, quando nós vemos ali, não era um povo que estava sendo rebelde na sua natureza. Era um povo que não conhecia a Deus. O verbo conhecer aqui, irmão, não significa ausência de informação. Então não é por falta deles. Eu não conhecia porque não me foi apresentado. Eu não conhecia de rejeitar. Eu não conhecia de eu não quero saber. Eu estudei, ouvi falar, mas eu nego isso. Eu não quero isso aqui. É o que estava acontecendo onde nós lemos. Eles sabiam quem era Javé, eles conheciam todas as histórias, conheciam as tradições, mas perderam o conhecimento vivo sobre Deus. Eles conheciam sobre religião, como nós lemos aqui, mas eles não conheciam Deus da religião. E aí tem um problema, irmão. Quando Deus deixa de ser conhecido, tudo que nós pensamos sobre vida, ele começa a ser redefinido. Se nós tirarmos Deus do centro da formação da terra, ou da nossa formação, nós tiramos tudo. As leis são baseadas nas Escrituras. Teve um filósofo que falou assim: um homem, se você tirar todas as leis dele, em poucos meses, eles comem uns aos outros. Porque sem lei, nós somos um animal, irmão. Se nós não tivéssemos nada que tivesse um bloqueio de agirmos como nós queremos, nós seríamos quase uns animais, irmão. Já somos com leis. Sem leis, ninguém para o homem, irmão. Ou vocês têm dúvida do que a capacidade de um homem? Esses dias não sei quem falou para mim, você viu uma notícia, o pai matou os 2 filhos e faqueou a mãe. Meu Deus, como é que pode? Isso é natural, irmão. Quem aqui nunca pensou em matar ninguém? De tanta raiva às vezes que nos dá? Quem aqui nunca pensou de fazer o mal do próximo? Quem aqui não pensou em mentir? E mentiu? Quem aqui não desejou o mal, irmão? Mas o mal mesmo. Somos nós. Não sei se vocês sabem. Eu estou vendo vocês tudo olhando para mim, eu estou pregando, obviamente, estou olhando para vocês. Eu sou muito pior do que vocês imaginam. Só que eu fico tão tranquilo com isso que eu sei que vocês são muito pior também do que eu acho. Nós somos assim, conhecendo a lei, falando de Deus, cantando para Deus. Louvamos aqui, todavia te alegrarei, será, todavia me alegrarei, todavia mesmo me alegrarei. Quando há essa redefinição, irmão, por não conhecer a Deus, primeira coisa, muda a verdade, depois muda a moral, muda a família, muda a cultura, e aí tem um ponto que nós estamos falando hoje. Quando eu mudo tudo isso, eu começo a mudar a igreja. A igreja não é um lugar santo por si só, mas ele se torna santo porque o santo é pregado dentro da igreja. Agora, quando eu paro de pregar o que é santo dentro da igreja, eu começo a pregar para pessoas que não querem santidade. E se elas não querem conhecer mais a Deus, logo santidade não é o foco delas e nem o foco da igreja. O que eu tenho? Um circo. Vocês lembram da política do pão e circo? O povo vai se levantar contra, vai querer tirar os reis, nós precisamos deixar eles no poder e tal, mas o povo está passando fome, está tudo. Faz o seguinte, para eles não retirar nós, dá o que eles precisam, dá pão e piada. Um povo feliz, sorrindo, comendo, ele tem tudo. A
chamada para ter tudo. A igreja foi chamada para negar tudo. A igreja não foi chamada para se sentir feliz. A igreja foi chamada para ser sincera, verdadeira em Cristo. A igreja não foi chamada, meu irmão, para você entrar dentro dela, e a igreja que eu digo, o local onde todos estão comungados, ela não foi chamada para nós nos sentirmos bem aqui dentro. Ela foi chamada para nós nos sentirmos mal, irmão. Por quê? Porque nós queremos o mal? Não. Porque a palavra veio para falar o que nós somos. A palavra veio para trazer o que nós somos. E quando observamos o que nós somos, o que nós vamos observar, como eu falei, eu estou no erro, vocês estão no erro, a palavra nos julgará. Nós daremos a mão em comunhão, para que essa palavra, em comunhão com a igreja, penetre os corações, uns aos outros, se esforçando para que a santidade, por meio da palavra, cresça em nós. Glória a Jesus. Aleluia, Rei. Essa é a função de pregar, irmão. Toda decadência espiritual, irmão, ela começa na perda da memória de Deus. Sempre foi assim. E aí, eu escrevi aqui 4 movimentos do texto que nós lemos. A primeira está no verso 7. O verso 7 diz: o povo serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos, que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Ou seja, enquanto Josué viveu, Israel estava firme. Tinha discipulado, irmão, tinha líder, tinha alguém à frente, tinha um homem de Deus, irmão, sapateava, profetizava e fazia tudo. Ele estava lá, irmão. Enquanto ele estava ali junto, o povo, top. Aí nós vamos para o verso 8. Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Morreu, irmão. Aí que está. Quando morre algum, pode ser nós amanhã, o que fica de nós? O que vai ficar de mim, irmão? O pastorzinho lá, o trabalhador que trabalha com importação, esposa da Tamires, nossa, é tão bonzinho. Ou não, né? Às vezes não vai contar tudo que eu sou, porque morrer para essa. O que sobra de nós, irmão? Josué, quando morreu, o que sobrou de Josué? Sabe o que sobrou? Sabe o que sobra de nós quando nós morremos? Geralmente, frases de efeito na beira do nosso caixão. Irmão, não sei se você sabe, o que vai ficar de você. Irmão, esse aqui um dia, rapaz, está passando um tanta dificuldade, ele chegou e me deu um abraço tão gostoso. Você não vai voltar, irmão. Essa pessoa talvez nunca mais vai falar de você. Porque se a gente não lembra nem dos nossos avós, os bisavós quando morrem, você vai morrer do João, irmão. Você vai ficar com saudade dele, sério? Deveríamos ser assim, seria lindo se fôssemos assim. Mas o máximo que vai ter na beira do teu caixão, irmão, isso aqui foi igualzinho, irmão. Um dia eu fui na casa da irmã, ela fez um bolinho de cenoura. Eu já comi muito bolo de cenoura, igual dela, nunca comi. É o máximo que vamos falar de você, irmão. Agora você percebe o seguinte: o que tem na marca das Escrituras? Homens marcados, não pelo bolo, não pelo abraço, mas pela fé que professavam. Porque a fé não está em nós, ela não nasce em nós por nós mesmos. A fé ela nasce por um Deus que passa a habitar em nós. A fé não é nossa. Por isso que a gente precisa orar para que Deus nos dê fé, porque por nós mesmos, irmão, não tem fé não. Glória a Jesus. Só que a fé, como ela é invisível, intocável, ela vem de Deus. Quando eu passo a mensagem, quando eu vivo por Ele, quando eu confesso a minha fé nele, isso marca um que marca o outro, que passa por outro, que vai passando de geração em geração. Qual foi o erro de Josué? Foi um baita homem de Deus. Josué venceu batalhas, marcou tudo. Ele deixou toda a obra feita.
Mas, por algum detalhe, quando ele morreu, a mensagem morreu junto, a pregação morreu junto, o povo morreu junto. A fé, irmão, e aqui está um ponto que às vezes a gente acha que nós falamos até brincando aqui, mas é verdade. A fé não é hereditária. Você sabe que o Espírito Santo não tem neto, irmão. O Espírito Santo não tem o pai do meu pai. Vocês já ouviram isso? Eu sou crente, irmão. Pai do meu pai, do meu pai do pai, isso aí do pai da mãe. Crente desde 1810, irmão. Deus chegou até mim por intermédio do pai do pai, do pai do pai, do pai do pai. O que teu pai te ensinou? Ir na igreja? Teu pai te ensinou a cantar louvores? Vocês acham que isso é suficiente? Ah, não, mas eu só conheci a igreja por intermédio do mundo. Você acha mesmo? Que você entra dentro de uma igreja, glorifica a Deus, ama a Deus, adora a Deus, busca a Deus, por causa do teu pai? Deus não olha e fala assim, essa geração aqui, fala meu pai daqui, né? Vieira. A geração dos Vieira eu escolhi desde o céu. Essa geração abençoarei ele, depois ele. E quem passar no céu, sabe o que a gente ouve às vezes? Não, aquele lá está perdido. Mas Deus prometeu que na nossa geração não escaparia nenhum. Meu irmão, se você viver mais 5 gerações, pode ter certeza. Alguém escapa, irmão. E não é porque Deus é que provavelmente a vontade soberana de Deus existe aqui. Mas também, irmão, há muito descaso daqueles que deveriam pregar, para aqueles que virão, para aqueles que chegarão, para aqueles que vêm, a pregação do Evangelho. Diabo não tem medo de geração, vocês sabiam disso? Primeiro, o diabo não tem medo da gente. Quem dera dos nossos filhos. O que Satanás quer fazer, irmão, não é mexer numa geração, é mexer no indivíduo. Se o diabo tirar uma alma, ainda que não tem esse poder, mas se ele tirar uma alma dos caminhos do Senhor, para ele é vantagem, meu irmão. Ele precisa ganhar uma família. O diabo não faz número, irmão. O diabo não tem um check todo dia e fala assim, nossa, a minha missão hoje é matar 20. 1, 2, amanhã eu estava com os outros 16 que sobrou. O diabo está vendo isso lá, irmão. E como é que ele faz isso? É só enganar o povo. E aí tem um mistério. Se ele enganar uma geração, a segunda é fácil de enganar mais ainda. Se ele enganar a segunda geração, é mais fácil enganar a terceira. E sabe como o diabo está aprendendo a enganar cada vez mais? Não sei se você percebeu. É enganar as pessoas dentro da igreja. Porque se eu passo a mensagem do que eu acho que é santidade, do que eu creio que é santidade, deixando o povo fechado dentro de uma igreja, para eles acharem que é santo, irmão, a próxima geração vai vender isso como santidade para os que vêm depois. Aí você pergunta para umas crianças dessa aqui, quem é Jesus? Não sabe explicar. Nós brincamos agora há pouco de alguns questionamentos. Esse deveria ser nosso assunto, irmão. Nas rodas de conversa, nos almoços, na janta. Ô irmão, será que nós vamos reconhecer do céu? Mas o que está escrito, irmão? Esse deveria ser os assuntos dos nossos filhos. Filho, quando o papai morrer, você acha que ele vai ver o papai lá? Como é que você vai enxergar o papai? Questão é que nossos filhos têm ouvido nas nossas conversas. Quais são os questionamentos, as conversas que nós temos tido com nossos filhos? Sobre o quê? Sobre Jesus. Qual Jesus? Sobre vida de santidade. Qual santidade? Sobre vida próxima com Deus. Qual próximo? Quem Deus é? Qual Deus nós estamos falando? Porque senão, irmão, nós estamos colocando nossos filhos para ficar bonitinho na foto. É filho de crente. Irmão, foto não salva ninguém. Não, meu filho, irmão, desde pequeno, nunca cheirou o pé da casa do Senhor. Qual casa? De qual Senhor? Não, mas meu filho toca na igreja, não sei que ver. Como Deus se usa do meu filho quando ele toca. Não sei se você sabe, irmão, tem até que toca na orquestra.
A nossa visão de santidade, às vezes, é o que a gente enxerga sobre santidade. A nossa visão de Deus, às vezes, é o que a gente enxerga como Deus. Se nós enxergarmos errado, Satanás nos alimentará disso para que nós façamos essa mensagem superficial demais. E como é que ele fez isso aqui em Juízes? Deixa o povo não conhecer mais Deus. É só tirar o conhecimento de Deus deles. Tinha templo, irmão. Tinha tudo. Tinha sacrifício. O povo aqui não conhecia tudo de Deus já. Viam coisas. Eles escolheram não conhecer mais a Deus. No verso 10, toda aquela geração também morreu e foi reunida a seus pais, e depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Aqui, irmão, não foi uma invasão estrangeira que teve, não foi uma substituição interna que teve, não. O problema aqui, irmão, a gente vê que nunca começa fora da igreja, começa dentro da igreja. Aqui não foi gente que entrou lá e falou assim: nossa, agora vai entrar um povo, aí nós vamos entrar lá, nós vamos mudar tudo, que nem fizeram outros, né? Muda a cultura, manda aquele lá casar com a mulher do outro povo, que ele vai pegar lá os deuses, vai trazer. Não, aqui não foi isso não. Eles só morreram. O negócio foi interno. Foi dentro. Sabe onde Satanás mais se manifesta? Dentro das igrejas, não. Não é lá fora, não. Lá é dele. Ele quer mudar de dentro. Ele quer pegar o sentimento nosso e desvirtuar. Por onde começa isso? E aqui vocês precisam orar pelos pregadores. Pouco hoje se olha para os pregadores da palavra. Porque eu não sei se vocês sabem, eu não sou santo por estar pregando a palavra. Eu sou só um pregador, pecador, que está pregando a palavra. O que nós precisamos é que a palavra seja pregada. E hoje pouco se ora por pastores, pouco se ora pelos pregadores, para que não falte nele a mensagem, a força para levar a mensagem, para que ele não corrompa a mensagem. Porque, meu irmão, se ele corrompe a mensagem, quem está embaixo corrompe também. Se eu engano no começo, irmão, todo o restante é enganado. Se a gente muda e transforma a mensagem principal, todo o resto é enganação. O que nós mais vemos hoje são igrejas que não pregam o Evangelho, ou pregam metade do Evangelho, ou pregam algo parecido ao Evangelho. Por quê? Principalmente porque se eu pregar o Evangelho quase não fica ninguém. Glória a Jesus. Então o que eu faço? Deixa eu pregar uma mensagem que o povo fica comigo. Deixa eu pregar uma mensagem que o povo vai continuar comigo todos os dias. Aí eu junto isso com chocolate, eu junto isso com um bom abraço, eu junto isso. Irmão, isso é tudo maravilhoso. Agora, se a gente tiver o que é bom, o amor, a alegria, a comunhão, junto com a mensagem, louvado seja Deus, irmão. É para isso que nós precisamos brigar, é para isso que nós precisamos lutar, para que o Espírito Santo tenha esse livre acesso de entrada e saída e a mensagem continue sendo pregada. E quem fique pela mensagem sendo pregada. E quem ama pela mensagem sendo pregada. És o nosso Deus. Porque no teu caixão, irmão, aí sim, se lembrarem de você pela mensagem que você ouviu, daquilo que você praticou da mensagem que ouviu, essa é uma boa lembrança. Essa é a marca, irmão. Ponto 4, do verso 11 ao verso 12. Não vou ler, veja a ordem, irmão. Primeiro eles esqueceram, depois abandonaram, depois adoraram Baal. Então, primeiro, sempre a gente começa esquecendo, depois a gente abandona, depois a gente cria um outro Deus. Sempre vai ser assim. Tem gente que fala assim: ultimamente tem esquecido tanto de Deus, a próxima etapa é abandonar Ele. E a próxima é adotar outros deuses. Abandonar Deus, irmão, não é deixar de ir na igreja. Abandonar Deus não é parar de cantar louvor, não. Abandonar Deus, irmão, não é só deixar de ler Bíblia. Abandonar Deus é juntar tudo isso e não ter mais forças
nem intimidade com Deus. É não ter mais o coração queimando por Deus. É não ter mais reconhecimento do que Deus realmente é. É de não louvar a Deus com sinceridade, devoção. É não ter mais temor a Deus. É não ter mais reverência a Deus. Isso é o começo do abandono. E quando isso acontece, sabe o que a gente faz quando fica tão ruim? Eu crio um outro Deus. Porque se eu crio um outro Deus, eu começo a criar um Deus que é meu. E esse meu Deus, ele nem vai achar tão ruim se eu não estou orando tanto. Esse Deus que eu vou criar para mim, talvez o meu pecado não é tão ruim. Porque no final das contas, ele me conhece, né? Ele sabe que é difícil ficar, né, sem fazer umas coisinhas que é gostoso fazer, né? Mentir, passar o outro para trás, ser invejoso, cobiçar a mulher do outro, cobiçar o homem da outra. Esse Deus, irmão, ele não pode ser tão assim me conhecendo, né? É sempre assim, irmão. Primeiro eu esqueço, depois eu abandono, depois eu faço Deus comigo. Tem um monte de igreja hoje, um monte que criaram Deus para eles. Às vezes é o pastor de Deus, às vezes é o louvor que é o Deus, às vezes é a diaconisa que é Deus. Vocês já viram quantos pastores estão tão famosos hoje? Eu vi um pastor esses dias, irmão, a agenda apostólica dele é terrível. Suíça, Itália, França, Escócia, e para acabar assim, que ela vai ser perseguido mesmo em Inglaterra. Eu não vi uma palavra dele pregando a palavra, eu não vi uma foto dele pregando a palavra, mas o que eu vi de foto, irmão, um bom pastor conhecido, dele com um cacharelzinho da Louis Vuitton. Falei, coitado de pau, né, irmão? Só que é bom, ele fala de Deus, gente. Ele fala do Senhor Jesus, vocês acreditam? Ele fala do Senhor Jesus. A questão é, quem está ouvindo esse pastor está buscando mais arrependimento? Está mais aos pés da cruz? Está mais negando a si mesmo? Irmão, se você entra e sai de uma igreja, você não sai de dentro dela, olhando para si e fala, Senhor, eu preciso ser santo. Senhor, eu preciso estar consagrado a Jesus. Senhor, eu preciso voltar a orar, eu preciso voltar a te buscar, eu preciso voltar contra o pecado. Senhor, eu quero ter um encontro contigo 24 horas para não ver a hora do Senhor voltar. Irmão, se esse não é teu desejo, ao sair de uma igreja, irmão, deixa eu te falar, Satanás está pregando certinho o que precisa. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Nós não estamos precisando de pregador estrela, não, irmão. Nós estamos precisando de pregador com o coração desprendido das coisas, desprendido de resultados, desprendido de quantidade de público, desprendido de seguidores. Paulo fala, eu sou prisioneiro de Cristo. Ele não é prisioneiro da igreja de Éfeso, irmão. Ele não estava nem aí com a igreja, no sentido de querer dar resultados para ele. O resultado sempre foi para Deus. As almas não são dos pregadores, nem das comunidades, nem dos prédios. As almas são de Deus. Que o pregador dará conta por aquilo que prega por cada alma que ouve. Glória a Jesus. Toda idolatria, irmão, ela nasce da perda do conhecimento de Deus, como nós falamos. E aqui nós temos as corrupções da geração, que é o assunto da palavra. A filosofia contemporânea, irmão, ela acredita que o homem nasce bom. A Escritura afirma em Jeremias o contrário, que o nosso coração é enganoso. Se nós formos para pregações de hoje, a cultura ela ensina que nós precisamos seguir o nosso coração. E Cristo fala para nós negarmos a si mesmo. A cultura de agora, ela ensina que não tem verdade absoluta em nada. E aí vem Jesus e fala assim, existe uma verdade. Aleluia. Sou eu. Glória a Jesus. Vocês percebem o quanto nós estamos vinculados a isso hoje? Se Deus é Deus, por que Ele é tão ruim? Se Deus é Deus, no hospital lá, uma mulher falou com a gente, está numa situação muito difícil, a filha dela.
Eu fico olhando por que Deus permite isso aqui com a minha filha, só 20, 30 anos, né? 30 anos e tal. Como é que pode? Por que Deus permitiu tanta gente morrer na Venezuela, irmão? Olha que Deus ruim. Olha que Deus ruim, irmão. Hoje está frio, tem gente lá fora, irmão, passando frio, Abimael. Tem crianças hoje que nasceram cegas, irmão. Nós chamamos. Como Deus é ruim. Nós temos. Talvez tenha nós aqui, gente que morreu perto de nós de forma tão ruim, tão difícil. Irmão, como pode um Deus tão bom, ao mesmo tempo ser tão ruim? Sabe que a gente fala isso? Porque a gente não conhece Deus. Aleluia, Rei. A gente fala isso porque a cultura está falando isso. Olha no espelho, você vai vencer. Você é bom, basta fazer. Você aqui, basta ir. Irmão, você pode falar o que você quiser. Você é um homem pecador. Você é uma mulher pecadora. Você pode falar no espelho, irmão, acordar 5 horas, banheira de gelo. Você pode fazer o que você quiser, meu irmão. Você continua mesmo pecador. Isso não tira os seus pecados. Agora, em vez de acordar para ir na banheira de gelo, em vez de ir olhar para o espelho, irmão, olha para o espelho da palavra todo dia e declara, né? Não é isso que eles falam? Declara, irmão, declara. Senhor, eu preciso das suas Aleluia, Jesus. Senhor, eu preciso ser verdadeiro. Senhor, eu preciso deixar de mentir. Começa a falar a verdade aqui. Quer tomar banho de banheiro, irmão? Toma banho de joelho. Aleluia. Acorda 5 horas, vai orar, irmão. Ah, mas o banho de joelho é bom para a tua carne, meu irmão. Ah, eu preciso acordar todo dia, irmão, com essa força de vencer. Todos nós, irmão, precisamos acordar com a vontade de vencer. Até porque Deus, por sua misericórdia, nos deu o ar para respirar, nos deu o braço para pegar, nos deu as pernas para andar. E o que não tem perna, louvado seja Deus, não vamos ter perna para Ele continuar louvando. Até porque, como nós explicamos, no céu não vai ter cego, no céu não vai ter sem braço, no céu vai ter uma coisa, independente de tudo isso, vai ter gente santa. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Quando uma geração troca a autoridade da Escritura, irmão, pela autoridade dos seus sentimentos, que é o que nós mais vemos hoje, ela não se torna mais livre, na verdade ela se torna mais escrava. Uma geração que fica com dependência de sentimento é uma geração escrava dos seus próprios sentimentos. Você já não sei com quem a gente conversou? Foi, lembrei. Eu conversei com um moço. Falei, moço, mas me dá uma resposta do porquê você quer tomar essa decisão. Me fala algo, porque eu falei da Bíblia para ele, sabe? Ele vai muito na igreja, mas a Bíblia ele ainda não conhece muito. Falei, está aqui, a Bíblia diz isso, é a palavra de Deus. Eu li para eles, a palavra de Deus disse isso. Diante de tudo isso, realmente está fora da palavra. Falei, mas por que você continua então? Ele falou, não, porque toda vez que eu oro, vem uma certeza viva no meu coração que eu estou fazendo certo. Eu falei, então, mas você sabe que seu coração não pode me enganar, né? Não, ele não pode me enganar, é uma certeza. Olha, queima dentro de mim. Eu olhando para ele, falei, Satanás, mais um pegou, né? Irmão, quando você leva a palavra para alguém, você abre a palavra, você explica a palavra, você fala assim, não, eu não quero, porque o meu sentimento, irmão, ali habita Satanás. E aí nós precisamos orar muito, continuar pregando, para que o Espírito Santo entre, repreende as correntes do inferno e entre com a palavra, para que o Espírito Santo converta essa alma, convence essa alma do pecado. Por isso que o nosso assunto, quando nós falamos de evangelismo, o evangelismo que a gente acredita hoje, que é um evangelismo que não é evangelismo, é vamos na minha igreja, olha, Deus pode te colocar no lugar, olha, Deus vai te ajudar nessa causa, olha, não, você vai ver, depois, assim, no começo é difícil, mas depois fica bom, sabe, você vai ver que Deus ajuda, Deus dá sinal, Deus dá maravilha. Isso não é evangelismo, irmão. Evangelismo é assim, filho, você é um pecador, arrepende dos seus pecados, se entrega a Cristo, olha para a cruz, dependa dele, se arrepende dos seus pecados, luta, para que você demonstre alguma coisa para si mesmo, para que o seu corpo negue ele mesmo, e o Espírito
Espírito Santo habitando em você, ele vai te transformar, você vai apresentar cada vez mais santo na presença de Deus, você vai desejar mais pela palavra, você vai ver que os seus olhos vão ser mais puros, dos seus lábios sairá pureza, as palavras de Deus brotarão em você. Você quer isso? Ah não, eu quero um milagre, né? Um milagre é melhor, sabe? Eu quero que fala, tem essa, né? Tem bastante gente que conhece aqui. Eu quero que Deus me chame pelo nome. Não sei se você sabe, Satanás sabe teu nome também, tá? Não, mas eu quero um sinal, eu quero que toca Michael Jackson aqui, irmão. Não sei se você sabe, Satanás ouve o que você ouve, ele vê o que você vê, ele ouve o que você fala. Eu sou pentecostal, eu sou carismático. Pentecostal eu acho muito forte, muito mais. Eu sou carismático. Eu creio em profecia, irmão. Eu creio em revelação, visão, eu creio em tudo isso. Só que nós nunca tivemos um tempo tão fácil de passar a negar tudo isso. Ah, mas formou na minha casa, entregou minha vida. Não sei se você sabe, Satanás sabe da sua vida. Não, mas irmão, assim, foi numa profundidade, irmão. Não deixa eu te falar, Satanás vai na profundidade. O que você fala, ele ouve, meu irmão. Qual é o teu sonho? Você acha que ele ouve quando você conta com alguém? O seu desejo, você acha que ele não ouve quando você conta com alguém? Quantas gerações já passaram na Terra? Você acha que o seu olho, ao movimentar dos seus olhos, ele não sabe nem o que você está desejando, irmão? Irmão, ele foi contra Cristo. Ele quis ganhar de Cristo. Você acha que ele vai querer ganhar de nós, irmão? Ele foi com a palavra, para a própria palavra, para tentar ganhar na palavra. Conosco, você acha que ele vai de que jeito? Tem gente que é presa até hoje à religiosidade por sinais. Não, mas Deus me deu um sinal. Irmão, se for só por sinal, vai ler 2 Tessalonicenses. O iníquo se apresentará dando sinais, fazendo prodígios e maravilhas. Ah, então, irmão, então não vou mais crer em nada. Não, acho que não, irmão. Você tem que crer em tudo. Tudo que está na palavra. Ah, mas a profecia existe? Lógico que ela existe. Desde que te leve a Cristo. Desde que te faça ser santo. Desde que faça ser puro. Glória a Jesus. Ah, não, mas uma vez eu estava na guerra, Deus foi lá, irmão, e preparou tudo para mim. Louvado seja Deus. Você começou a orar mais, você deixou de pecar, você quis ser mais santo. O que aconteceu com nós? Ou nós só recebemos o milagre da nossa, Deus agindo na minha vida, glorificado seja. Irmão, não é para nós a glória. Deus não está ligando para matar a fome de ninguém, porque Ele mata quando Ele quiser, Ele manda corvo para alimentar o homem, não tem problema nenhum. Agora, independente disso, Deus quer uma igreja santa. Então nós precisamos julgar isso aqui. Qual é o resultado de uma profecia? Santidade. Qual é o resultado de uma pregação? Santidade. Qual é o resultado do milagre? Levar o homem à santidade. Não tem outro porquê Deus fazer nada, não, para alegrar nós mesmos. Porque alegria para a nossa carne, muitas vezes, mas nos lembrar distante de Deus. Porque nós vamos esquecer de Deus, depois nós vamos abandonar Deus e nós vamos criar um Deus. Não é à toa que a igreja brasileira, o que mais depende hoje são de profetas. É o profeta de Cristo, é o profeta de não sei o que, é o profeta de não sei onde. Ah, não, mas eu conheço os profetas, eu também, irmão. Alguns. 98% mentirosos. E vocês podem perguntar para mim se vocês quiserem de profecia. Eu vi muita coisa. Mas não pode ficar só de mim, vamos para a Bíblia. A Bíblia falou bastante de profeta, mas muito mais de falsos profetas. Como é que eu sei se um profeta é de verdade, então? Na pregação dele, a pessoa quis mais Cristo. Qual Cristo? Foi pregado o Evangelho? Essa pessoa desejou mais Deus? Essa pessoa desejou mais conhecer a Deus? Ela quis ler mais Escrituras para conhecer mais a Deus? Porque o Espírito que é santo não pode levar a pessoa a outro lugar que não seja a palavra. Porque se ela é suficiente.
Vamos continuar? Paulo, em Romanos 1, diz que Deus entrega o homem aos seus próprios desejos. E aí, irmão, nós precisamos ter uma coisa muito cravada em nós aqui. A maior forma de juízo, irmão, não é fogo descer do céu. É só Deus permitir você receber aquilo que você deseja. Tem gente que fala assim, não, irmão, mas se não for, Senhor, se não for da tua vontade, me queima. Não, irmão. Deus vai dar o que você está pedindo. Deus vai permitir de você conquistar aquilo que você tanto quer. Porque você desejou. E Deus, tem uma parte de Romanos 1 que fala assim, Deus os entregou às suas paixões. Irmão, você pode até ser entregue por um homem, vai te doer, mas não queira ser entregue por Deus. Quando Deus entrega alguém, meu irmão, é Deus abrindo mão, é Deus falando assim, agora eu não quero, eu te entreguei. Entregou para quê? Para quem? E quais são as causas das corrupções da geração para nós finalizarmos? Primeiro, irmão, a perda da centralidade da palavra. E aí nós vemos Amós falando, né? Haverá fome não de pão, mas da palavra. A substituição da experiência pela emoção, como nós falamos, e aí nós precisamos entender isso. Nem toda emoção é Espírito Santo, mas o Espírito Santo também está. Podemos negar, né? O Espírito Santo também traz profunda emoção, ele traz, mas uma emoção que causa arrependimento. E a nossa experiência, irmão, ela sempre deve nascer da palavra, mas nunca pode substituir a palavra. Nunca. Ah, tive uma experiência com Deus. A Bíblia confirma esse tipo de experiência? Todas as seitas nascem de experiências que não são bíblicas. Todas. Não, mas aquele homem teve uma experiência, uma nova revelação. Aquele homem teve uma experiência de algo muito que Deus falou só com ele. Nós falamos de experiência, irmão. Nós falamos da palavra. A igreja hoje está cheia de experiência, pouca palavra. Agora, se a experiência que o Espírito Santo nos colocou nos levam à palavra e a palavra confirma tudo isso, glorificado seja Deus, irmão. Aleluia. Precisamos honrar e glorificar a Deus. E um ponto que eu coloquei aqui para nós tratarmos um pouco da atenção quando a gente fala de geração: pais que terceirizam o discipulado. Se nós lermos depois, leiam depois um pouco, um tempo, a gente não é muito longe, Deuteronômio 6 coloca o discipulado dentro de casa. E hoje, os pais entregam os filhos, ao contrário. Você entrega seu filho para o TikTok, para o Instagram, você entrega seu filho para o desenho que não tem nada a ver, com o filme que também não tem problema. Você entrega seu filho para a escola, você entrega seu filho para todo mundo. E a gente não entrega os nossos filhos a Cristo. A gente entrega nossos filhos à igreja. E aí é pior, tem pai que acha que a igreja vai solucionar um problema que ele não consegue resolver em casa. Sem você sabe, não, a responsabilidade dos filhos são nossas, dos pais. A salvação dos seus filhos, dos meus filhos, estão em eu pregar o Evangelho, em vocês pregar o Evangelho do filho de vocês. Não é do pastor, não é da igreja. Eles são pecadorzinhos, irmão, bonitinho assim, eles são todos pecadores, essa molecada aqui. O que nós temos feito com nossos filhos? O quanto nós temos discipulado os nossos filhos? O quanto nós estamos sendo formados, os nossos filhos, na imagem de Cristo? O quanto nós temos pregado, ensinado e realmente discipulado os nossos filhos sobre Cristo, sobre a vida eterna, sobre santidade? Eu vim hoje falando com os meus aqui, às vezes a gente entra na igreja e dá a aparência da igreja ser mais um lugar que eles entram e saem. E realmente aqui não é um lugar santo. Mas eles têm que entrar aqui, irmão, com devoção, com temor de adorar a Deus. Se também os nossos filhos, a gente está, eu acho que ele sofreu muito, os nossos filhos a gente abre um pouquinho mais a mão. Não pode, irmão, nós estamos errando nisso. Filho é filho, irmão. Amigo é amigo.
Filho é filho. Filho obedece. Pai manda. Ah, mas eu não quero forçar meu filho na igreja. Por que você força ele para a escola? Ah, não, mas a Bíblia é muito maçante. Matemática não é? Ah, não, mas se eu falar muito de igreja, pode ser que ele vai se indignar com a igreja. Então fica falando de filme. Fica falando de TikTok, de Instagram, conta historinha de Nárnia. Precisamos voltar a olhar para os nossos filhos, pecadores, que precisam ser discipulados, que precisam conhecer o Senhor Jesus, custe o que custar. A nossa geração já é uma geração quase dada ao mundo. Nós já perdemos tempo, gastamos tempo com coisas que não são boas. Eles são piores do que nós. Nós estamos aprendendo a ganhar, irmão. Eles já vão crescer, cair falando com eles. Nós estamos agora em discussões banais sobre homossexualismo, sobre corrupção, sobre moral e ética. Nós estamos ainda olhando, nossa, será que isso aqui vai aprovar? Neles já vai estar aprovado ali. Nós estamos lutando para que a igreja ainda batalhe, as poucas que sobraram que pregam o Evangelho, que batalhe contra as coisas erradas, contra as corrupções, as podridões. A igreja deles provavelmente terão pastores imundos. Hoje nós já estamos vendo uma perversidade da palavra, eles trocando a palavra, o neopentecostalismo crescendo, irmão, como frutificando. Na vez deles, vai ser natural. O que nós estamos programando? Quem é a próxima geração? O que eles vão falar do Senhor Jesus? O que eles vão falar sobre Deus? O que eles vão ensinar sobre Deus? Com qual firmeza? Aqui, irmão, essa geração viu tudo, mas não aprendeu nada. Essa geração ouviu, viu e não quis. Mas para nós está muito. Que se eu forçar muito meu filho, ele vai se indignar contra a igreja. Não, irmão. Se você pregar sobre a igreja, ele vai se indignar sobre a igreja. Prega Cristo para o seu filho. Ensina quem é Cristo. Ensina o Evangelho. Ensina a santidade. Agora uma pergunta fica. Se eu ensino, mas não pratico, será que ele aprende? Nas rodas dos crentes, sabe o que eles mais ouvem? Fofoca, difamação, a gente falando mal da igreja. Sempre assim. A gente entra no carro, você quer aquela irmã hoje? Eita, irmã, é só Deus, né? E eu estou falando com meu filho, filho, ama os seus irmãos, você precisa ser verdadeiro. A gente pede oração no culto, vamos orar por aquela família, pedir oração. A gente chega em casa, filho, lembra da irmã Maria? Ô pai, vou lembrar. A gente não ora para dormir. Filho, você precisa ler a Bíblia, filho. Você precisa ler a Bíblia, porque a Bíblia está o caminho da verdade e tudo. Nossos filhos não nos veem lendo a Bíblia. Nossos filhos não nos veem orando. Nossos filhos nunca viram o nosso rosto caído. Ou um pai e uma mãe falando, papai não vai almoçar hoje porque está jejuando. Mas se for para ver um milagre, ixi, aí nossos filhos viram. Meu filho um dia viu. Você tinha que ver. Meu filho um dia viu, o irmão saiu daquele carro. Ixi, meu filho saiu. É isso? Ah, um dia meu filho me viu chorando na igreja. Ah, vergonha na cara, irmão. Chorar na igreja não. Seu filho tem que te pegar chorando sozinho no teu quarto, louvando, adorando a Deus, num lugar que ninguém está vendo, que ele vai falar assim: esse meu pai tem algo aqui, porque lá na igreja eu vi um monte de gente chorando com ele, mas aqui em casa, sozinho, o pai, um dia meu filho me perguntou isso: ô pai, você fala com Deus aí, parece que ele está tão pertinho. Eu falei, porque eu tenho fé, ele está me ouvindo, ele está pertinho de mim.
Aí um dia ele me chamou lá atrás, lá na sala infantil. Eu abri o olho lá atrás, ele estava chorando na hora da oração. Aí ele olhou para mim e disse assim: "Ô pai, eu chorei também, será que Deus também estava me olhando pertinho?" Eu falei: estava assim. Os nossos filhos, irmãos, eu fico assustado, e aí vou ser muito transparente com os irmãos. Eu sei que vocês não são crentes no Lutero, eu posso falar. Vocês perceberam quando nós estávamos falando aqui, quanto eles não conseguem ter atenção no que nós estamos falando? Não é chamativo, não. O Evangelho não está se tornando chamativo para as crianças, vocês já perceberam isso? As igrejas estão tentando enfeitar um pavão para demonstrar algo para a igreja. Para as crianças, perdão. Nós estamos criando um monte de coisa para as crianças ficar. Agora tem o fundo lá das crianças, agora tem a escolinha das crianças, agora tem não sei o que para as crianças. É muito bom, irmão, top. Se não tiver evangelho sendo pregado, nada adianta. É só desenho, é só atividade, a mesma coisa que escola, irmão. Ah, mas eles aprenderam sobre Sansão e Dalila. Irmão, é só mais uma matéria para eles. Eles têm que se aprender a render-se a Cristo. As nossas crianças precisam voltar a orar. Façam esse combinado com seus filhos, irmão. Peguem seus filhos e comecem a orar com eles. Pega seu filho e fala: filho, acorda ele numa madrugada, vamos orar com o pai. Ai pai, estou dormindo, filho, eu também estava. Vem aqui para a gente orar junto. Os nossos filhos precisam nos ver em casa, adorando e louvando a Deus. Os nossos filhos precisam nos ver, às vezes, no carro, irmão, abrindo a janela e falando: Senhor, Tu és um Deus maravilhoso. Do nada, irmão, até assusta eles. Tu és um Deus maravilhoso, perfeito, santo. Não adianta exigir o que a gente não faz, irmão. E quais são os impactos das corrupções da geração? Na família, irmão. Pai não tem mais autoridade espiritual, casamento não tem mais aliança, filhos não têm identidade. E é um dos passos que Satanás faz, que é mexer com a família. Na igreja, culto cheio, discipulado vazio, entretenimento, quase não tem transformação. Muito evento, pouca devoção. Muito louvor, pouca palavra. Muito bonito, pouco arrependimento. As igrejas estão ficando bonitas, vocês não acham? A cada vez mais bonitas as igrejas, irmão. Tem gente que fala assim: quando eu entro na igreja, eu sinto que eu estou num pedacinho do céu. Pedacinho de céu, irmão. Lugar lotado de pecador. Pedacinho de céu. Que céu é esse? Vocês percebem? Mas, irmão, dá aparência, pô. Só que quem vai falar isso? Quem não entende que é pecador. Quem não sabe, irmão, o quão miserável na mão de Deus irado e santo. Porque quem entende o Evangelho não consegue nem falar esse tipo de coisa. Sabe aquele negócio vergonhoso que a gente fala? Eu só fiquei com vergonha de falar assim: irmão, isso deve ser vergonhoso esse tipo de tema pra gente. Na sociedade, irmão, quando Deus sai da cultura, o homem ocupa seu lugar inteiro, tudo passa a ser relativo. Nós estamos vendo uma relativização de tudo. O certo muda conforme a opinião. Nós pregamos aqui esses dias sobre Isaías, quando ele falava: ai, que chamam o bem de mal e o mal de bem. A gente nem mais sabe o que é certo e errado, irmão. Nem a gente, com bom senso, sabe o que é certo e errado mais. Não é tão ruim mentir, é só não mentir tanto. Não é ruim pecar, é só não pecar tanto. Não é ruim olhar, só não é olhar tanto. Não, irmão. Deus é santo, puro. Nós precisamos ser santos e puros. Não tem como ser mais ou menos, irmão. Não tem metade de santidade. Ou nós somos santos, ou nós somos impuros. Ou nós queremos Cristo, ou nós queremos o mundo. Ou nós lutamos contra o pecado, ou nós abrimos porta para o pecado. Não tem outra coisa. Por último, no indivíduo,
Sem Deus, irmão, o homem procura significado. Sexo, dinheiro, carreira, política, prazer, status. Mas eu até escrevi uma frase de Agostinho, que é muito bonita. Tem no livro Confissões dele. Nos fizeste para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não descansar em ti. Eu só volto para Deus, eu só desejo um Deus que eu sei que Deus Ele é. Quem muda tudo isso, irmão? Senão o Evangelho. A transformação, irmão, de tudo isso, para que a nossa próxima geração não abandone, não faça um outro Deus, como fizeram aqui nos Juízes que nós lemos, para que a próxima geração não faça igual a eles, para que a próxima geração seja diferente da nossa, porque a nossa já é ruim, é o Evangelho. Não tem outro caminho, irmão. Não tem outro lugar, não tem outra forma a não ser pregar o Evangelho. Isso está em nós. Como é que eu pregarei se eu não conheço? Como é que eu pregarei se eu não aprendo? Como é que eu pregarei se eu nem sei por onde eu começo? Se eu não sei explicar, irmão, sobre o Evangelho. Tem gente hoje que não sabe falar que é salvo ou não. A maioria das pessoas hoje não sabe explicar a salvação, meu irmão. Por que você é salvo? Ah, irmão, porque Deus tem misericórdia de mim. Por que você é salvo, irmão? Ah, irmão, porque não pode, irmão. Eu sempre estive na casa de Deus. O Senhor me conhece meu coração. Desde os meus avós lá, irmão, sempre estive dentro da igreja. Por que você é salvo, irmão? Ah, não, irmão, porque Deus tem visto nas minhas fraquezas, que assim, no final, Deus se usa muito de mim, sabe? Isso é ignorância, irmão. A questão é que se eu não sei explicar a minha própria salvação, como é que eu vou explicar para alguém? Se eu não conheço Jesus, como é que eu vou pregar sobre Ele para alguém? Só que isso dá trabalho, irmão. Isso você tem que abrir mão de si mesmo. Você tem que abrir mão das suas convicções. Você tem que abrir mão do seu conforto. Você tem que abrir mão dos seus achismos, dos seus sentimentos, para conhecer um Deus verdadeiro que só vai te confrontar todo o tempo, irmão. Você vai entrar e falar, estou pelado de novo. Você vai entrar, estou nu de novo. Eu fico, estou pecando de novo. Senhor, só peco. Senhor, não consigo. Senhor, me dá força. Aí você entra na pregação, fala, hoje eu vou lá naquela pregação que vai me fortificar. Vem o Lucas aqui e toma-lhe Bíblia. Vai lá, irmão. Você continua pecador. Se arrepende dos seus pecados. Para de fazer. Não nega Deus. Vai ler Bíblia. Vai orar. Vai jejuar. Vai desejar ser santo. Não é muito maçante, irmão? É maçante ouvir tudo isso. É ruim ouvir tudo isso. É melhor não pro alto, irmão. É melhor de joelhos, estendendo a mão, sentindo arrepios. É melhor ser tomado no poder do Espírito Santo e o diabo não para na minha frente. Irmão do céu, você tem que tomar vergonha na tua cara, irmão. Os teus olhos são impuros, os seus lábios são impuros. Você é dependente da misericórdia de Deus. Você é dependente do amor de Deus. Se não fosse a misericórdia de Deus, nem aqui você estaria. O que vai te fazer ser transformado? A palavra de Deus sendo pregada. O espelho cristalino da palavra, olhando para você e falando assim, miserável, seja santo como eu sou santo. É isso que vai te transformar, meu irmão. Se isso não é suficiente, o que é? O que mais nós precisamos? O que mais vocês querem que aumente? O que mais nós queremos que aumente numa pregação, num culto? Nós tivemos discussão aqui essa semana. Vai ter músico, não vai ter músico? Vai ter banda, não vai ter banda? Não tinha som até esses dias.
Vai colocar som, não vai colocar som, mas vai ficar melhor, vai ficar pior. Irmão, tudo isso aqui é secundário do terciário, do quartenário. Nós temos que perguntar o seguinte: nós vamos desejar ser santo, culto Aleluia, Jesus. Glória ao nome do nós Senhor. vamos desejar que Cristo não saia de lá. O quanto eu estou sendo transformado. Quando eu pego o Evangelho me mudando. Quando eu pego o Evangelho me transformando. Quando eu olho para mim, eu começo a perceber que as minhas ações são iguais às ações de Cristo. Nós te amamos, Pai. Nós temos. Não tem outra coisa, irmão. Aleluia. Não adianta ficar enfeitando o pavão do Evangelho. O Evangelho é simples. Nós que somos complicados. O Evangelho é básico. É só praticar. O que falta em nós é um pouco de hombridade moral, principalmente dos homens. Nós estamos bunda mole, irmão. Nós estamos muito mole. As mulheres, firmeza, falta sempre. Os casamentos estão acabando por falta de homem ser homem, de mulher ser mulher. As empresas estão cada vez mais difíceis, porque falta a verdade, porque se hoje se fala a verdade, você não sobe de cargo. O que falta na política? Bons políticos, mas qual que é um bom político? Aquele que debate uma causa justa sem ganhar nada em troca. Um político desse não aguenta mais ficar na política. Está tudo se pervertendo. E nós somos cristãos. Oh, glória a Deus, somos cristãos demais. O quanto nós estamos nos levantando contra isso. O quanto nós estamos fazendo a diferença dentro da nossa casa, para depois fazer na casa dos outros. Tem gente com debate e mais debate, irmão, você não consegue ganhar de si mesmo. Nós estamos debatendo, falando de santidade em santidade, e o povo está cada vez mais impuro. Irmão, vocês acham que nós estamos enganando quem? Os 7 olhos de Deus, os castiçais, irmão, tudo está nele, tudo converte nele. O tempo é dele, a eternidade é ele, a sabedoria é nele, tudo é ele. E nós achamos que nós vamos enganar ele. Será que nós não estamos sendo atores da nossa própria história? E a próxima geração? O que vai lembrar então? Conselho hoje, irmão, pais, ensine as escrituras dentro da sua casa. As igrejas precisam ser cheias, mas submissas à palavra de Deus. Os jovens, irmãos, precisam ser apaixonados por Cristo e não por experiências, que é o que a gente mais tem hoje. Esses dias eu vi uma igreja, venha ter uma experiência no parque. Irmão, irmão, dá vontade de ir lá, irmão. Experiência do que, meu irmão? Ah, não, vamos se reunir para pregar o Evangelho no parque. Vamos se reunir para pregar o Evangelho no parque. O que a gente vai fazer lá? Nós vamos cantar lá. Não, pregar o Evangelho é pregar fogo. Um monte de pecador, para de pecar você aí, ó. Não o outro, para de ser pecado. Se arrepende, Cristo vai voltar, ele vai chegar. Se arrepende, vem aqui, ora por ele, coloca a mão na cabeça. Ora, irmão, se arrepende do seu pecado, volte-se a Cristo. Isso é Evangelho, meu irmão. Não é ficar cantando violão lá, não. Não é ficar andando na rua aqui com um livretinho, não, meu irmão. Isso não é Evangelho. Só que isso dá trabalho. Isso vão te julgar, irmão. Vão te chamar de louco. Mas fica tranquilo, João Batista também era, Paulo também foi, Pedro também foi, todos eles. Sempre foram doidos. Eu queria ser doido mais por Cristo, irmão. Eu queria ser um pouco mais doido por Deus. Eu queria negar mais as minhas paixões. Eu queria ser mais santo. Eu queria ser mais verdadeiro, irmão.
Nós queremos tudo isso? Porque se nós não queremos, a próxima geração não vai querer, meu irmão. Se nós não formos lá, a próxima geração também não será. Se nós não marcarmos o que fazemos hoje, a próxima geração não tem marca nenhuma sobre nada. Nós já temos trabalho demais na nossa casa. Muito. Os nossos filhos não são convertidos. Os nossos filhos às vezes nem conhecem Deus, irmão. Nossos filhos às vezes nunca ouviram o Evangelho, mas ouviram sobre igrejas, ouviram sobre cultos, ouviram sobre experiências. Nós precisamos de pregadores, irmão, que expõem o texto bíblico, em vez de ficar fazendo motivação em auditório. E fica uma pergunta para nós, para finalizarmos. Se vocês quiserem ir no violão, pode ir. A pergunta que boa para nós é: qual geração então surgirá depois de nós? Uma geração que vai conhecer tudo de ar, que vai conhecer tecnologia, uma geração que vai saber explicar os algoritmos. Os nossos filhos vão ser empresários, irmãos, de sucesso. Nós vamos ter médicos formados na nossa família. Nós seremos bons engenheiros, viu, Abimael? Pensa nos engenheiros bons que nós seremos, irmão. Não é isso que eu estou prometendo para ele, jovem? Você precisa marcar o mundo, a medicina vai ter que te conhecer. Aí o outro vem falar: não, eu vou te usar lá na faculdade. Eu queria que esses jovens, nosso desejo é que os nossos filhos olhem tudo isso e falem: pai, você não está entendendo. Isso aqui vem depois, pai. Eu quero conhecer um Deus que você conhece. Eu quero que tudo isso aqui, pai, eu sei que vai acontecer, eu vou fazer, pai, você me ajuda. Mas, pai, eu quero ser amigo de Deus igualzinho você é, pai. Quando eu vejo, pai, você não consigo entender a amizade que você tem com Deus, sabia? Você me ensina a ser amigo dele? Nosso filho não está nem aí, irmão, se a gente vai ser rico ou pobre, não. Nossos filhos não estão nem aí, irmão, se a gente dá chocolate da Lacta, ou da Lindt, ou da outra. Isso aí passa, irmão. A gente está gastando tempo pra caramba tentando fazer nossos filhos parecerem ou conseguirem algo que nós não conhecemos. A gente está querendo forçar os nossos filhos a chegar no lugar que às vezes a gente não chegou, irmão. Agora, pega todo esse vínculo que nós queremos pegar, leva isso para Deus. Olha quanto tempo nós perdemos, meu irmão, não conhecendo o Evangelho. Olha quanto tempo nós perdemos, Abimael, em tantas rodas, irmão, perversidades, mentiras e coisas, irmão, que nunca nos levaram a Cristo. Vamos ganhar tempo com eles, com os nossos filhos, com os filhos dos nossos filhos, com os filhos dos nossos amigos. Nós temos que chegar num momento de olhar para o nosso filho e falar: filho, o pai foi um homem pecador, a mãe foi um homem tocador, mas Cristo me resgatou e me tirou. Eu vou te falar, não cai nisso, filho, porque Ele é muito bom, Ele é muito misericordioso, mas você precisa conhecer o que Ele é, filho. As lembranças dos nossos filhos, as que mais marcarão, irmão, vão ser orações que foram ouvidas. Vão ser momentos, irmãos, de perdão, de olhar para os filhos e falar: filho, me perdoa, eu pequei. Como o profeta falou: eu pequei contra Deus e contra ti, filho. A nossa responsabilidade, irmão, não é só preservar prédios, não é preservar ministérios, igrejas, tradições. A nossa função, irmão, para a próxima geração é transmitir a glória de Deus. O salmista falava no Salmo 145, no verso 4: uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Se nós falarmos nisso, nós falamos em tudo.
Você pode ter dado o que você quiser para o teu filho. Você pode ter feito o que você quiser para o teu filho. Se o teu filho não conhecer a glória de Deus, você falhou muito. Hoje Jesus chama ao arrependimento, irmão. Aos pais para instalarem o lar, aos líderes da nós, que voltemos à exposição fiel das Escrituras, aos jovens que rejeitem a sedução de uma cultura que promete liberdade enquanto escravos do coração, e a igreja que volte ao primeiro amor, irmão. Fechem seus olhos. Vamos orar.